Relacionamento e astrologia. Relatório básico de compatibilidade de relacionamento baseado no Sol e nos planetas. Vamos verificar quantas interferências temos. Quando analisamos o mapa de duas pessoas, nós encontramos planetas que ajudam naquele famoso match. Então vamos entender quais foram os planetas que formaram aspectos que facilitaram com que a pessoa visse no outro coisas boas, se admirasse, se encantasse pelo outro. O Sol de Pedro, ele forma trígono com Urano de Sabrina. E esse trígono, ele indica que o relacionamento promete ser emocionante e apaixonado. Você não conhece o tédio, pois a Sabrina inspira Pedro com suas ideias originais e criatividade, enquanto a natureza dinâmica de Pedro leva Sabrina a sempre alcançar novos objetivos. Além disso, promove um vivo intercâmbio de interesses humanitários, científicos ou esotéricos, bem como a participação em grupos para esses fins. Mas Pedro deve tomar cuidado para não ser muito dominante, pois Sabrina não suportará a sensação de ser restringida ou controlada. Vocês têm uma atração magnética um pelo outro, mas esse aspecto, embora fluido, nem sempre implica estabilidade. Se você está considerando uma parceria de longo prazo, é aconselhável ter aspectos bastante harmoniosos entre seus planetas pessoais para trazer durabilidade ao seu relacionamento. O Sol de Pedro em trígono com o Saturno de Sabrina, esse aspecto, ele não é necessariamente um aspecto que aumenta a atração romântica, mas aumenta a estabilidade e é excelente para qualquer relação profissional ou pedagógica. Sabrina traz ordem à vida de Pedro, canaliza seu entusiasmo e organiza a disciplina, todos os projetos que vocês realizam junto. Pedro ajuda Sabrina a superar medos, dúvidas ou uma atitude excessivamente conservadora, trazendo determinação, confiança e entusiasmo ao relacionamento. Ao mesmo tempo, cada um de vocês está ciente de suas responsabilidades práticas e morais para com o outro, e essa atitude ajuda o relacionamento. Embora um pouco frio e tradicional, seu relacionamento tem uma boa chance de ser uma união duradoura de realizações tangíveis. Mercúrio de Pedro forma um sextil com Quiron de Sabrina, e esse aspecto fala que, como você se reveza como aluno e professor, a comunicação entre vocês é fácil. Sabrina sente uma sensação reconfortante com as palavras de Pedro, e Pedro é atraído pela mistura única de empatia e conhecimento de Sabrina. Isso pode ser bastante curativo para vocês dois. Existe um equilíbrio entre vocês que garante que cada um tenha algo a aprender com o outro, e assim o relacionamento poderá ficar mais forte com isso. A Vênus de Pedro em trígono com a Vênus de Sabrina traz para a relação os momentos em que, sem dúvida, os dois têm a certeza absoluta de que gostam da companhia um do outro, especialmente se os dois se envolvem em atividades artísticas ou sociais juntos. Existe entre vocês um relacionamento intuitivo excepcional em relação às emoções e atitudes sociais, o que fornece um terreno fértil para sentimentos sinceros de simpatia e admiração mútuas. Com certeza, vocês se divertirão muito compartilhando os mesmos valores e gostos estéticos. Na sequência, Vênus de Pedro forma um trígono com o Júpiter de Sabrina, e esse trígono indica que, além do fato de que esse relacionamento pode evoluir para um romance, existem bons ingredientes para um intercâmbio filosófico e cultural mais profundo, envolvendo-se até mesmo em atividades espirituais ou de caridade.
Uma cooperação profissional também pode ser produtiva e muito bem sucedida. Pedro valoriza o julgamento de Sabrina e não se importa em seguir seus conselhos sobre o rumo da carreira. Sabrina certamente agradece a confiança de Pedro e seu reconhecimento pelas qualidades que ela possui. Além disso, a sensibilidade estética de Pedro pode ser muito útil para Sabrina ao refinar e polir sua vida social e cultural. O nível de harmonia, simpatia e compreensão entre vocês é excepcional e, sem dúvida, vocês podem criar um vínculo muito duradouro que vai além do puramente emocional e sexual. Quando falamos de sexualidade, atração sexual, entramos num campo muito particular em relação àquilo que o outro busca, idealiza. Por isso é muito importante entender a influência dos planetas nesses campos. Quirón de Pedro, em conjunção com o Marte de Sabrina, traz uma energia que vem para promover a cura sexual. É aqui que a necessidade encontra o desejo e cada um espera algo do outro. Vocês podem transformar significativamente por meio dessa troca sexual, bem como curar qualquer ferida sexual do passado. Um toque de desespero é adicionado ao seu desejo. Pedro acredita que Sabrina pode acabar com seu quebrantamento. Pedro percebe que Sabrina aumenta sua confiança e com isso Pedro primeiro incentiva Sabrina. Se houver algo de errado com Sabrina, Pedro perceberá e tentará corrigi-la instintivamente. A longo prazo, porém, Sabrina pode passar a acreditar que Pedro a está sufocando, embora isso dependa do nível de maturidade. Pior é que Sabrina pode se sentir inferior a Pedro, e isso faz com que ela quebre a promessa implícita de renovação. Sabrina pode se sentir obrigada a se distanciar da influência de Pedro. Se Pedro pode assumir a responsabilidade por sua própria cura, sem depender de Sabrina, vocês dois podem desfrutar da independência, bem como da intimidade. A arte de Pedro ainda está em trígono com o Quirón de Sabrina. E esse contato promove uma cura sexual. É aqui que a necessidade encontra o desejo e cada um espera algo do outro. Vocês podem se transformar significativamente por meio da troca sexual, bem como curar qualquer ferimento sexual do passado. Um toque de desespero é adicionado ao seu desejo. Sabrina acredita que Pedro pode acabar com sua fragilidade. Sabrina percebe que Pedro aumenta sua confiança e por isso Sabrina primeiro incentiva Pedro. Se houver algo de errado com Pedro, Sabrina vai perceber e tentar corrigi-lo instintivamente. A longo prazo, porém, Pedro pode passar a acreditar que Sabrina o está sufocando, embora isso dependa do nível de maturidade. Se Sabrina pode assumir a responsabilidade por sua própria cura, sem depender de Pedro, vocês dois podem desfrutar da independência, bem como da intimidade. Este foi a primeira parte da análise de um mapa de um casal de namorados que está começando o namoro. Verificamos nesse mapa ainda como o casal age na vida social, como eles se incentivam, porque isso também ajuda eles a permanecerem juntos, né? O que faz esse casal permanecer junto não é só a atração inicial, mas é como eles convivem em sociedade, como eles se complementam no dia a dia. O que cada um espera do outro, que aí vai entrar aquela questão do começo dos pré-julgamentos com o convívio, com a rotina. Os planetas que provocam desentendimentos ou julgamentos. Porque no começo do relacionamento
tudo realmente são flores, mas com o passar do tempo, as pessoas vão começando a frustrar aquilo que ela esperava, a tentar moldar o outro do jeito que ela quer. E toda vez que isso acontece, se você não entende o que você está fazendo, ou que o outro não entende o que está fazendo, aí começa a aparecer as dificuldades que podem levar ao rompimento. Queremos deixar claro que o nome das pessoas aqui escolhidos são fictícios, mas os dados dessas pessoas são reais. Então, tanto ele quanto ela é um namoro real. Existe esse namoro de duas pessoas, mas só os nomes aí que foram mudados são nomes fictícios.